Você sabia que copiar um vídeo da internet sem fazer a devida menção e sem a permissão do autor original pode ser considerado crime? Meu nome é Davi Araújo, eu sou advogado e sou professor de Direito Civil e hoje a gente vai falar sobre um problema cada vez mais comum nas redes sociais, que é o chamado plágio. Primeiramente, o plágio ele é relacionado a um direito chamado direito autoral, que está lá protegido primeiramente na Lei de Direito Autoral, que é uma lei própria, a Lei 9.610 de 98, também pelo Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, pelo chamado direito digital, que é bem moderno, e também pelo Código Civil. Então, o plágio nada mais é do que a cópia de um conteúdo de uma pessoa por outra pessoa. Nós temos três tipos de plágios. O primeiro é o chamado plágio literal, quando alguém copia ipsis literis aquilo que foi dito. Recentemente ficou famoso um vídeo que circulou pelas redes de uma nutricionista e o vídeo dela foi copiado de maneira idêntica por um outro nutricionista sem dar os devidos créditos, Então esse é o chamado plágio literal, onde isso fica muito claro. Esse nutricionista com mais de 3 milhões de seguidores plagiou 100% do meu vídeo. Os paradoxos da vida fitness pra mim é a pessoa que acorda 5 horas da manhã, fica 10, 12 horas na função entre transporte público e trabalho, se considerar indisciplinada porque ela mata alguns treinos ao longo da semana. Enquanto isso, a blogueira que vive pelo próprio corpo, o único objetivo fixo do dia dela aí na academia, se achar erudita, exime conhecedora da organização pessoal e disciplina, porque ela não mata esse único compromisso do dia dela, enquanto come marmitas que alguém fez pra ela. A outra hipótese é o chamado plágio ideológico, que é um plágio mais difícil de ser detectado, que é quando a ideia em si ela é copiada, porém há ali uma mudança no texto, há ali pequenas mudanças de cenário que vão tentar distinguir esse vídeo decorrente do vídeo original. A terceira hipótese é o chamado plágio visual, quando não o conteúdo em si é copiado, mas o layout do vídeo, a identidade visual, são questões que também são protegidas pela lei de direito autoral e pelo direito de imagem. Essa lei ela protege dois bens jurídicos muito importantes, que é, primeiro, a moral e, em segundo, o patrimônio. Os direitos relacionados à moral, chamados também como direitos à personalidade, são irrenunciáveis, inalienáveis. Quando alguém copia alguma obra e não dá os créditos, não diz de quem que é aquela obra ou de quem foi a ideia, essa pessoa está ferindo primeiramente os direitos do campo da moral dessa pessoa, que foi quem legitimamente criou e quem deveria possuir todos os direitos em relação a esse conteúdo. O segundo aspecto é o aspecto patrimonial. Atualmente, nas redes sociais, isso é de conhecimento comum, muitas e muitas pessoas trabalham, vivem da renda de redes sociais, captam clientes através das redes sociais. Então aquele conteúdo ele passa a não estar mais só no campo da moral, mas também no campo patrimonial, porque aquele conteúdo ele vai converter em captação de clientes e essa captação em clientes vai converter em dinheiro. Então a pessoa que ela rouba esse conteúdo de maneira indiscriminada, ela, de certa forma, direta ou indiretamente, está também prejudicando financeiramente quem é o legítimo detentor desse conteúdo. Ah, Davi, mas isso é extremamente comum na internet, a gente vê uma série de memes que fazem menção, que citam outros vídeos. Isso é possível, nem todo caso de cópia ou de paródia, como a gente vai ver, se enquadra dentro da prática do crime de plágio, ou da transgressão civil chamada plágio. É possível utilizar vídeos como ideia ou como inspiração? Sim. Então, a inspiração é uma das formas de se utilizar uma ideia de outra pessoa. Então, se utiliza ali as principais ideias, o fio condutor que levou à criação daquele conteúdo ou daquele vídeo, porém, há um acréscimo de ideias autorais ou de ideias originais. Então a inspiração, ela é permitida sim pela lei de direitos autorais. A segunda hipótese é a chamada paródia, onde se conta aquela mesma história original, porém com um tom jocoso. Então a paródia ela traz esse aspecto mais cômico, e isso fica bastante claro. E a terceira hipótese é o chamado trade dress, onde parte também do conteúdo, das cores, do cenário é também tomado como base, porém a cópia idêntica, cópia exatamente fidedigna,
também pode ser considerada como uma espécie de plágio e se enquadra também na hipótese de concorrência desleal. Dito isso, partindo do pressuposto que aconteceu a prática desse crime, dessa transgressão, quem é o responsável, né? Então a gente entra numa seara também que é bastante complicada, que é a responsabilidade civil de quem pratica o plágio nas redes sociais. Muito se questiona sobre a responsabilidade da própria plataforma sobre esse tema. Esse assunto já foi levado às cortes superiores, como o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, e ambos já se pronunciaram sobre isso, pelo menos em parte, pelo menos por agora. Então, o Instagram, o Twitter, o TikTok, eles são responsáveis pelos conteúdos? Em parte, sim. No que se relaciona ao direito autoral, os tribunais têm entendido que a responsabilização civil ela só acontece após a notificação. Não só a esfera judicial, como o próprio ambiente administrativo dessas redes sociais também funcionam como mecanismo, como canal para que aquela pessoa que se sentiu violada, que se sentiu prejudicada por determinado conteúdo, possa acionar os mecanismos da própria rede social para que esse conteúdo seja retirado. Então, a própria rede social, né, ela tem que ter essa equipe interna que vai analisar também esse conteúdo. Em qualquer dos casos, a parte sempre vai ter a oportunidade de questionar isso em ambiente judicial. Uma coisa que é muito importante para quem sofre esse tipo de violência, esse tipo de transgressão jurídica, é produzir prova. Então, qualquer coisa que a gente venha questionar, qualquer direito que a gente venha pleitear em juízo, é necessário que a gente constitua prova desse direito. Obviamente, tentar, primeiramente, as vias administrativas, através dos canais da própria rede social, do Instagram, do Twitter, do TikTok. Porém, caso a solução não venha de maneira satisfatória, para que seja ingressada uma ação judicial, é necessário a constituição dessa prova. Outro motivo também é que as pessoas podem apagar esse conteúdo. Então, é necessário que essa prova ela esteja bem constituída. Uma das formas de produzir essa prova é através da chamada ata notarial, onde um serventuário do cartório vai analisar aquela prova em ambiente virtual, vai redigir um documento declarando a veracidade dos fatos. Porém, esse é um procedimento um pouco mais formal e não é um procedimento barato. Um procedimento mais efetivo é a possibilidade de criação dessa prova em próprio ambiente virtual através do chamado código hash, que são plataformas onde elas configuram a veracidade de um print, a veracidade de um arquivo. Então seria uma espécie de uma assinatura digital que poderão ser usados tanto na esfera administrativa, perante a própria rede social, como também em esfera judicial. Obviamente que o meio digital é um meio em constante mudança, as redes sociais, a produção de conteúdo está cada vez maior, está cada vez mais latente, faz parte da vida de cada vez mais pessoas. O advento da inteligência artificial tem tornado esse processo cada vez mais complexo. Então, são questões nas quais tanto o direito quanto as plataformas terão que se adaptar, terão que evoluir para garantir a proteção dos direitos, tanto pela Lei de Direitos Autorais, quanto pelo Marco Civil da Internet, quanto pelo próprio Código Civil, como o direito de imagem e o direito à moral.